ouvindo? Tudo certo? Foi. Isso aí. Eu sou a Isabel. Eu sou o João. E esse é o Pode Sonhar. O podcast idealizado pelo nosso eterno Hélio Goldman, que infelizmente nos deixou recentemente, mas não pode parar. E ele foi pela NeoAB, a agência, que é uma parceria super legal com os futuros sonhadores. Isso. E os Futuros Sonhadores, ele chegou na nossa escola há 3 anos, né? E é uma parceria da agência Artplan com a nossa escola, Adolfo Bloch. E hoje a gente está aqui com 2 líderes de acessibilidade, pluralidade e diversidade, que é a Márcia Vital e o Thiago Amaral. E a gente vai começar um pouquinho com o Thiago, né, Bel? Faz aí. Isso. Você pode contar um pouquinho da sua história pra gente, da sua trajetória? Bora, vamos lá. Bom, primeiro, boa tarde a todos. Prazer estar aqui no convite, né? Como adiantou a Bel também. É um projeto que era um sonho do professor Hélio, então é muito importante para a gente também, né? Em nome do Rock in Rio. O Hélio e a Escola Adolfo Bloch sempre foram grandes parceiros nossos. Então, não me alongando muito, mas contando um pouco já da minha história, como eu cheguei no Rock in Rio. E o que é essa área de pluralidade também, né? Esse nome que às vezes é um trava-língua para muita gente. Eu sofri meu acidente em 2011, um acidente de carro que me deixou cadeirante. Tive uma tetraplegia, então passei por 1 ano e meio a 2 de recuperação para voltar a entender a minha vida como agora na realidade de ser uma pessoa com deficiência em cadeira de rodas. E em 2013 eu conheci o Rock in Rio como público, né? Como eu acredito que a maioria de vocês aqui conhecem o festival. E foi um momento muito libertador, assim, com essa minha nova realidade. Foi um momento em que eu estava lá curtindo com meus amigos, como qualquer outra pessoa com ou sem deficiência, e me abriu os olhos para ver que a minha vida não tinha parado ali. Né? O carro capotou e a cadeira de rodas ela ia me ajudar a continuar vivendo e criando novos sonhos também. Em 2013 essa experiência me motivou a voltar e terminar a faculdade de administração, me motivou também a conhecer o esporte. Eu sou ex-atleta paralímpico de rugby em cadeira de rodas. Também me trouxe a visão de que eu poderia voltar ao mercado de trabalho. E aí eu trabalhei na Rio 2016, fui supervisor de operações dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. E ao final, e aí veio no meio, entre 2014 e 2016 que eu trabalhei por lá. Em 2015 veio novamente a outra edição do Rock in Rio. Eu novamente comprei, fui como público. E como estava tendo, inclusive, as obras das Olimpíadas e Paralimpíadas, o terreno ele não estava tão adequado, né, para uma pessoa que vive na cadeira de rodas. Então foi um momento em que eu percebi que dava para ser melhor. E eu nunca fui muito de militância e radical. Eu sou bem passivo. Acho que a gente pode construir um mundo melhor sempre através do diálogo e da parceria. Eu me propus a ajudar o Rock in Rio com a minha visão de público cadeirante. E enviei um e-mail para a produção. Chegou no Rodolfo Medina, que hoje é presidente do grupo Dreamers e também C-Level nosso do Rock in Rio, filho do Roberto Medina, criador do festival. Me chamou para uma conversa, a gente conversando, surgiu a proposta de eu trabalhar e montar a área de acessibilidade do festival. Então, em 2017 eu aceito esse desafio, a gente ainda com uma pequena área dentro da área de operações, a gente cria o maior projeto de acessibilidade para um festival que já teve, nunca só pensando só na pessoa com deficiência física, tá? Deficiência visual, deficiência auditiva. Bom, e aí o projeto ganha força, a gente consegue conquistar um patrocínio para o evento, né, através da Doritos, por conta de estar falando de diversidade, inclusão e trazendo o público. E mais do que isso, mostrar que a acessibilidade não é só para pessoa com deficiência. Todo mundo precisa em algum momento de acessibilidade, seja para você, seja para algum amigo, seja para um familiar. No mais básico, se você for uma mulher, você ou já engravidou, ou pode engravidar, ou se não, você vai ter alguma amiga que sim. Então, em algum momento, você vai precisar da acessibilidade. E aí, então, o projeto continua ganhando força, 2019, né, 2022. A gente cria já um grande nome com isso no mercado. A gente hoje, a Rock World, ela produz, além do Rock in Rio, também o Rock in Rio Lisboa e o The Town, que é um outro festival nosso que nasceu para São Paulo, e também agora o Lollapalooza Brasil, que a gente assumiu desde o início agora de 2024.
Então a gente consegue levar o formato do projeto para todos esses festivais. Na pandemia a gente ficou um tempo parado, né? Todo mundo parou. A gente adiou 2 festivais Rock in Rio Lisboa e um festival Rock in Rio Brasil. E foi muito momento da gente olhar para dentro de casa e pensar no que poderia mudar ou melhorar. E aí foi quando eu provoquei meu CEO, Luiz Justo, que é um cara que tem uma visão inigualável para pessoas, e que a gente deveria ampliar a área de acessibilidade e olhar mais para a diversidade e inclusão também de outras formas. E ele não só apoia, como ele ajuda a criar a nossa área de pluralidade, e me pediu que eu liderasse, foi com grande honra para mim, eu lidero até hoje, que é a pluralidade. Então, pluralidade a gente entende que deixa de ser só acessibilidade, a gente continua olhando para as pessoas com deficiência, mas agora também a gente levanta e fomenta, né, questões de igualdade racial no festival, combate ao assédio, combate à violência contra a mulher, combate à homofobia, combate à transfobia. A gente entende que o Rock in Rio é um festival para todos, e agora a gente tem um setor responsável também para fazer que isso aconteça. Ai, que lindo, Thiago. Muito bom. Isso é muito legal. E como é para você liderar essa equipe? É uma missão. É uma missão, cara, é de muita emoção e muitas vezes, porque a gente lida com um assunto que ele, ao mesmo tempo que é sensível, ele é muito gratificante. Trazendo um exemplo disso, a gente em 2017, quando a gente começou o projeto, eu conheci um cara, Leonardo, que ele é uma pessoa que ficou cega com uma doença gradativa, né? E ele foi perdendo a visão. Então ele é um cara que é fã do festival, ele conheceu o festival como qualquer outra pessoa sem deficiência, vendo o festival, né? Vendo o todo do festival, e de repente ele parou de enxergar. E ele foi ao Rock in Rio de uma forma que ele nunca tinha ido. E a gente, através da audiodescrição que a gente oferece ao público cego no festival, que é bem parecido com o que a gente está fazendo aqui, inclusive, vocês estão com fone de ouvido, imagina que a pessoa cega, no fone, ela vai receber a descrição do que está rolando. Então, por exemplo, aqui ela não ia só escutar essa talk que a gente está fazendo, essa conversa. Ela ia ter uma descrição, por exemplo, da roupa, da Bel, da minha cadeira de rodas, de como eu estou vestido, da Marcinha, todo mundo, a gente ia ter uma descrição completa do que está acontecendo. E o Léo ele mandou um e-mail para mim, elogiando muito o trabalho, agradecendo. Eu trouxe ele para mais perto, porque a gente precisa do olhar de público. Da mesma forma que eu entrei em 2017 passando o meu olhar, eu queria também receber pessoas que tivessem outro olhar, outro significativo, para a gente entender o festival para as pessoas. E aí o Léo, em 2022, ele pede a namorada dele em casamento na nossa plataforma de acessibilidade, com audiodescrição do Rock in Rio. Então, a noiva dele ele soube exatamente como a noiva estava se comportando enquanto ele pedia ela em casamento. Então, ele soube que ela estava emocionada, ele soube que ela estava reagindo daquela forma. Então, assim, liderar a minha equipe é um momento de muito trabalho, ali, de desgaste, às vezes a gente ter que entregar o melhor, e são semanas, né, meses pensando, mas a parte gratificante quando a gente vê o resultado assim, no público é algo que não tem como, faz valer a pena, sabe? Assim, é o resultado final que a gente espera. Sim. Isso puxa muito para a Márcia, né? Quero que você conte um pouco para a gente do Motiva Rio, que a gente já viu, tem até tatuado na pele, né? Então conta pra gente, Mar. Boa tarde a todos, eu sou Márcio, uma mulher branca, vou me autodescrever. Sou branca, tenho cabelos castanhos, eu estou de blusa branca com crachás pendurados, uma bolsa, um relógio e uma pulseira preta, tenho olhos claros e sou sardentinha. Então, a minha história começa em 1976, quando eu nasci numa comunidade no Rio de Janeiro. Eu sou uma menina que cresceu na favela. Os meus pais são semi-analfabetos. Então, eu cresci num ambiente que para onde eu estou hoje, aonde eu cheguei hoje, foi muito difícil. Não foi um ambiente fácil, né? Foi um ambiente que eu não tinha oportunidade. Eu acho que muitas pessoas daqui podem se colocar no meu lugar, no lugar que eu estava, que eu estive. Mas eu sempre fui uma criança crescendo naquele ambiente sem estímulo de crescimento, né? Por parte dos meus pais, que nunca foram motivados. Mas eu sempre fui uma criança que sonhava. Eu sempre fui sonhadora. E eu sempre fui uma criança que traçava objetivos e metas para mim. E uma das metas eu falei assim, eu não quero viver aqui. Eu quero viver em outro lugar. Eu quero ser uma pessoa
com um emprego maneiro, eu quero estudar, eu quero fazer faculdade, eu quero viajar, mas para isso eu tenho que estudar, porque a escola vai ser o único lugar que vai me levar a algum lugar. E eu sempre estudei. Então, os meus melhores amigos sempre foram os meus mestres, os meus professores, que sempre me orientavam, os professores que sempre me davam um segmento. E graças a esses meus professores, eu concluí o meu ensino médio e eu consegui o meu primeiro emprego. Antes até de eu conseguir o meu primeiro emprego, eu tinha que fazer alguns cursos. Eu comecei a distribuir panfletos na rua mesmo, sabe? Assim, no sinal. Eu fui numa agência, falei meu nome, falei que queria trabalhar, o que eu precisava. E eles falaram assim, não, pode começar aqui. E aí eu comecei a trabalhar, eu trabalhei 2 anos nessa agência, eu fui crescendo dentro dessa agência. E aí eu consegui esse meu primeiro emprego. E eu fui muito observada dentro da empresa, porque eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa, eu sempre procurava saber, curiosa, como é que faz isso, como é que eu posso ajudar. E o dono dessa empresa me chamou para uma conversa. Ele falou assim, Márcia, queria conversar com você, eu queria te conhecer um pouco. E eu contei a minha história para ele. E ele falou assim, poxa, mas você ainda não faz uma faculdade? E eu falei assim, o meu sonho é fazer uma faculdade, mas nesse momento eu não consigo, porque o que eu ganho é muito pouco. Ele falou assim, esse é o seu sonho? Eu falei, nesse momento, esse é o meu sonho. Aí ele falou assim, então eu vou realizar o seu sonho. Você pode fazer a faculdade que você quiser que eu vou pagar. E eu tive a oportunidade de estudar o que eu quisesse. Então eu falei assim, eu quero fazer administração de empresas, né? Porque, eu posso trabalhar em qualquer lugar. Depois dessa oportunidade que eu tive, uma das oportunidades, porque antes disso eu me conectei com muita gente legal que sempre me colocou para cima, eu concluí a minha faculdade, eu conheci o meu marido, formamos uma família, somos casados até hoje há 23 anos. Temos 2 filhas lindas e maravilhosas, Beatriz e Marcela, 2 adolescentes. E eu sempre digo para ela, né, que a mamãe, ela sonhava em ser alguém para poder proporcionar para elas agora serem o que elas quiserem. Então hoje elas têm a oportunidade de ser o que elas quiserem, porque eu proporciono isso para elas. Mas eu sempre explico a importância da gente respeitar o outro, da gente ser gentil. Então, são lições que eu levo para as minhas filhas e mostro também a importância da gente sonhar. A gente tem que sonhar para a gente chegar no nosso objetivo. E eu não parei por aí. Eu fiz 2 faculdades, eu fiz 2 pós-graduações. E eu disse que um dia, em algum momento da minha vida, eu queria impactar pessoas. Eu queria mudar a vida das pessoas. E em 2020, eu fundei o Motiva Rio, que é um projeto social voltado para pessoas com deficiência. Eu já estava no Rock in Rio, nós somos amigos de trabalho, eu e o Thiago. A gente nem sabia que a gente ia participar desse mesmo painel, a gente soube há poucos dias. E eu, como uma profissional de RH, as pessoas até perguntam, mas você tem pessoas com deficiência na sua família? Não tenho. Mas eu, como profissional de RH, eu vejo que essas pessoas não são muito representadas nas organizações. As pessoas não veem as pessoas com deficiência como pessoas capazes, pessoas inteligentes, pessoas que, fazem acontecer, porque elas acham que pessoas com deficiência são limitadas. Mas as pessoas com deficiências não têm limite. A gente vê aqui o Thiago, super líder, lidera um projeto foda, desculpa falar, no Rock in Rio, né? O Thiago muda quantas vidas em cada festival? Quantas pessoas com deficiência têm a oportunidade de estar num evento, curtindo, como todos nós, o direito que ela tem de ir e vir, o Thiago proporciona isso para elas, sendo um líder que luta pela acessibilidade. E eu sou essa pessoa que eu sou parceira do Thiago. A gente faz junto. Aqui não tem competição. Aqui a gente tem união. Então eu acho assim, o sonho, isso é uma coisa que o Roberto falou uma vez para mim e ficou na minha memória, né? Que o sonho, ele só se realiza quando a gente sonha junto. A gente não realiza nada sonhando sozinho. Eu tô aqui hoje conversando com vocês, batendo esse papo com vocês, porque eu sonhei e pessoas sonharam comigo. E as pessoas me puxaram para sonhar junto. E elas emplacaram no meu sonho. E o Motiva Rio é um sonho que muita gente sonha junto comigo. Então, gente, essa é a minha missão. A menina que cresceu na comunidade da Formiga está aqui conversando com vocês, batendo esse papo super legal. Vocês são sonhadores, são os futuros sonhadores. Eu tenho certeza que cada cabecinha aí tem um sonho. Então, eu acho que a mensagem que eu deixo para vocês é que, por mais difícil que a estrada seja, que o caminho seja, nunca desista. Porque o sonho, às vezes, ele demora, dá vontade de desistir, a gente chora, mas ele é possível.
e se conectem sempre com pessoas boas, sejam bons, gentis, sempre. Isso é o caminho certo para a gente conseguir o que a gente quer. Então, eu acho que isso é um pouquinho da minha história, né, do meu propósito. Eu sei que o meu caminho ainda é muito longo. Eu tenho me conectado com muitas pessoas bacanas, legais, que também têm essa mesma vibe. E é isso, eu estou aqui para a gente bater mais um papo aí, fico à disposição de vocês. É bem legal como os dois falaram sobre educação, como a educação muda, transforma e realiza sonhos, como foi abordado pelos dois aqui. E assim, né? A gente está aqui realizando um sonho também, né? E eu queria saber qual foi o start de vocês, porque eu acho que tem que ter muita coragem para fazer o que vocês fizeram para estar aqui hoje. Por exemplo, o Thiago mandou uma mensagem assim, tipo, gente, vamos fazer melhor, sabe? E precisa ter coragem para isso, né? E Márcia também, ela começou o próprio projeto dela, né? Então eu queria que vocês falassem qual foi o sentimento que vocês tiveram ao fazer isso, sabe? Qual foi a ideia? Bom, o start inicial, eu sempre falo que eu nunca parei para analisar assim, minha carreira ou como as coisas foram acontecendo, sabe? E isso é uma coisa muito particular do Rock in Rio. A Márcia, que está lá mais tempo que eu, sabe disso. A gente pensa um centímetro, o negócio vira 1 quilômetro, sabe? Então, e as coisas são assim, né? O Rock in Rio, a gente tem um lema do sonhar e fazer acontecer, né? Então, a gente não é limitado, como a Márcia falou. O nosso grande fundador e líder, o Roberto Medina, ele nunca limita a gente a sonhar. Então, por exemplo, desde a audiodescrição, como eu dei aquele primeiro exemplo aqui, a gente é o primeiro festival a fazer isso lá em 2019. Hoje é comum você ver. E a gente pensou, cara, por que não levar isso para dentro de um festival, sabe? Então, assim, eu acho que quando a gente tem esse start de pensar, pelo menos para mim, eu acho que a Marcia também vai nessa linha, a gente vai na emoção, sabe? Assim, não vai muito no racional, não. Tá? Isso é super, acho que é super louvável também. A gente ir no que a gente acredita por aqueles minutos, por aquele momento, e de repente a gente vê a coisa tá enorme. Eu tive a oportunidade em 2019, que era a minha segunda edição de Rock in Rio, a subir no Palco Mundo para entregar uma premiação. E subir no Palco Mundo num dia de show, com o público inteiro ali, é uma coisa que é surreal, assim. E aí você fala no microfone, sua voz sai no Palco Mundo, eu falei, cacete, cara, eu nunca pensei isso aqui, não. E aí olhando lá para baixo, pensando que 2 edições atrás eu estava ali, brigando para assistir o show também com a galera. Então, é isso, assim, a gente não se limita, o start ele é na emoção e tem que continuar sendo, que se não for, tá errado, meu ponto de vista. Então, a gente, é isso, e é continuar para a coisa crescer mais e mais e a gente não tem limite também. O meu start foi até em 2019, no evento. Eu estava conversando com uma amiga minha, que é a dona da empresa que terceiriza a galera da equipe de apoio. E eu falei assim, pô, tem que ter gente com deficiência na tua equipe. Vamos botar gente com deficiência. Aí ela falou assim, pô, Márcia, será? Pô, é muito tempo. Falei, cara, vamos testar. Eu tenho certeza que vai dar super certo. E a gente colocou, né, 3 pessoas, um com síndrome de Down e 2 pessoas autistas. E deu muito certo. O Alan hoje ainda é meu amigo, ele tem síndrome de Down. Então, todo festival ele me liga, perguntando se ele vai ser contratado. Ele diz que eu sou a dona do Rock in Rio. Inclusive, ele abordou o Luiz Justo e falou assim, a dona do Rock in Rio me ligou, eu estou contratado. E aí ele falou, a Roberta Medina, ele não, a Márcia Vital. Então, eu sou a dona do Rock in Rio para ele. Legal. Então, assim, eles são super gratos, eles são felizes, eles gostam de trabalhar no evento. Deu certo, a gente está aumentando, né, cada vez mais pessoas com deficiência na nossa equipe de apoio. Então, em 2020, eu falei assim, eu vou fundar um projeto e eu acho que esse é o caminho da gente trazer essa palavra da educação voltada para pessoas com deficiência, da gente ensinar as empresas a forma correta de se direcionar pessoas com deficiência, de não serem capacitistas, que às vezes a gente é um viés inconsciente. Então, antes da gente receber uma pessoa com deficiência dentro da sua empresa, é muito importante a gente treinar as pessoas que trabalham lá para que essa pessoa se sinta inserida naquele ambiente. Então, o Motiva Rio ele vem com essa pegada da educação, né, da acessibilidade, da gente levar acessibilidade para os eventos, mas, ao mesmo tempo, a gente educar as pessoas que estão naquele meio. Não é só botar uma rampa, não é só colocar um piso tátil, não é só colocar uma mesa reduzida,
que a gente está levando acessibilidade, a gente tem que levar a educação também para essas pessoas. Então, o Motiva Rio, ele educa e ele transforma. Então, 2020 foi quando eu dei o start para o meu projeto. Eu já ganhei 4 prêmios em cima desse meu projeto. E eu sei que eu ainda vou mais longe, né? Esse ano a gente está com uma pegada mais forte, a gente está com projetos fechados, a gente está com o IBP aqui, ó, veio me ver, a gente fechou parceria com eles também, a gente vai fazer o evento. Então, assim, o start foi realmente a gente querendo introduzir uma coisa nova e sabendo que o mundo precisa, sim, de pessoas que incluam, que levem educação nessa parte de acessibilidade e inclusão e diversidade. E a nossa missão é essa, é transformar isso tudo. E o meu sonho é nunca mais falar sobre esse assunto. Esse é o meu objetivo, é não estar mais conversando sobre isso com as pessoas. Que isso se torne uma coisa normal para todos. Só completando a Marcinha, quando ela dá start no projeto dela, a gente já conversou sobre isso, a importância também de ter pessoas sem deficiência falando sobre o tema da pessoa com deficiência. É claro que aquela velha história do lugar de fala, aquilo é importante, coisa e tal, mas a gente precisa ter todas as pessoas juntas por todos os temas e as temáticas de inclusão, sabe? Porque senão o negócio não funciona. Né? Senão não roda, e é isso, assim. A gente também já falava muito que é isso, é legal a gente ter uma área voltada para a diversidade e inclusão, porque hoje é necessário que tenha. Mas a grande ideia é que um dia não seja necessário. Mas enquanto for, a gente vai ter que estar aqui para lutar, para falar, para incluir, para trazer. E os debates geram curiosidade, geram, né, engajamento. Então, assim, as coisas acontecem e rodam melhor quando realmente está todo mundo junto, independente de que tenha alguma deficiência ou não para falar de acessibilidade, ser uma pessoa preta ou não para falar sobre combate ao racismo e por aí vai. A Márcia já falou um pouco para a gente de futuro e eu quero saber de você, Thiago, os planos para o futuro, como o Rock in Rio aí que está chegando, está todo mundo na expectativa. O que você pode contar para a gente? Cara, de futuro, mas voltando um pouquinho num passado bem recente, a gente tinha um sonho de conseguir levar o projeto de acessibilidade e de inclusão que a gente montou no Brasil para Portugal. E a gente teve 2 edições que não conseguiu acontecer. É outra cultura, é outro momento que vive, é outra cidade, obviamente, outro país, tudo aquilo. E esse ano a gente conseguiu fazer isso. A gente levou o projeto para o Rock in Rio Lisboa. Foi um super sucesso, assim. Lisboa ele tem a característica das pessoas com deficiência, infelizmente, ainda não saírem muito de casa para alguma coisa que seja de entretenimento, pela dificuldade da própria cidade. A gente conseguiu contornar isso, a gente precisou aumentar de um fim de semana para o outro uma plataforma extra, o número de vans que faziam o transfer. Então, assim, falando do futuro, do passado recente, um sonho que eu tinha e já conseguimos atingir, que era levar para fora, para outro continente, outro país. E falando agora de um futuro para cá também, esse ano, a gente está comemorando o Rock in Rio 40 anos. Vai ser uma edição histórica, tá lindo, o projeto tá maravilhoso, grandioso como sempre. E a gente vai ser ainda mais acessível. Todo o serviço que a gente está fazendo, a gente está ampliando. A gente está trazendo pela primeira vez um espaço, uma sala sensorial para pessoas com autismo e o kit sensorial também, para que as pessoas com autismo consigam circular por toda a cidade do rock. Então, você imagina que a pessoa possa estar lá no festival e, de repente, por algum motivo desregulou, ela não precisa ir embora para casa, ela vai para a nossa sala de acolhimento, ali ela recebe todo o cuidado de terapeutas ocupacionais especializados nesse tratamento, e dali, quando ela já se sentir melhor, ela retira um kit que tem um abafador, óculos escuro, tudo que vai ajudar ela a ficar melhor num ambiente que é parecido com isso, né? Muita luz, muita gente, muito barulho, e ela conseguir ficar o mais confortável possível. Esse era um sonho que eu tinha desde 2017, quando a gente montou o projeto, e eu encontrei o parceiro certo ano passado e levei para o Detal, lá em São Paulo. Super funcionou e a gente vai ter agora no Rock in Rio pela primeira vez, num formato bem maior. É uma sala bem grande,
profissionais especializados que são, assim, pessoas fantásticas que já fizeram esse tipo de atendimento antes, fazem no estádio do São Paulo, do Palmeiras. Então, assim, de futuro é sempre isso. A gente nunca está satisfeito, porque a gente sempre vai ter algo de aprender e também para não ensinar, mas a gente passar adiante, sabe? Então, a gente é o primeiro festival a implementar esse tipo de cuidado com o público com autismo, mas a gente espera que outros festivais e parques e o que vier também façam. Sim, e o Rock in Rio ele é referência, né, cara, nesse cuidado. E eu nem imagino o sentimento que deve ser fazer parte disso, né? A gente falou muito da área, né, mas é um trabalho muito coletivo, tá? Se as pessoas inteiras, todas as pessoas de todos os setores do festival não abraçarem, né, a Márcia é uma grande parceira desde sempre, né, fez a minha contratação lá atrás na RH, e a gente, se não tiver esse comprometimento, se a Márcia não estiver olhando para dentro do nosso corpo de colaboradores para fazer uma contratação mais inclusiva, a gente não vai conseguir ser uma empresa inclusiva para gerar um festival inclusivo. Se lá na ponta o nosso vice-presidente artístico não estiver olhando para a diversidade e inclusão nos palcos, a gente não vai ser um festival inclusivo. Então, se a pessoa lá na entrada não tiver o cuidado de ter um acesso preferencial e respeitoso, a gente não vai estar sendo um evento inclusivo. Então, assim, não é só um mérito zero do Thiago, não é um mérito da área, é um mérito realmente coletivo. É o propósito que a gente está aqui para cuidar, mas é um mérito e uma conquista do Rock in Rio como um todo, do festival. Sim, é como você falou, né? Um trabalho coletivo. Tem alguma coisa a acrescentar? Não, acho que o Thiago já falou tudo. Rock in Rio realmente é isso, essa potência. A gente tem as metas até 2030, né, de ser o evento 100% acessível. Então, é o sonho do futuro do Thiago e é o meu também. Então, eu acho que, até com esse nosso bate-papo, da gente conversar, é importante a gente sempre olhar para o outro, saber se não tiver acessibilidade, de falar, gente, poxa, por que não tem acessibilidade aqui? Poxa, um cadeirante não vai poder andar aqui, uma pessoa com deficiência visual, auditiva, por que não tem libras? Por que esse cardápio... A gente tem que ser multiplicador disso. Quando todos começam a soar e a reclamar e a protestar, as pessoas vão se movimentar, né? Então, eu acho que a gente tem que ser o porta-voz, não só da deficiência, mas também o porta-voz de outras diversidades, né? Uma coisa que eu sempre falo, que eu acho muito importante, eu converso muito com as minhas filhas, e se elas presenciam alguma cena, né, na escola, por exemplo, eu vou contar uma cena que eu achei minha filha na época, ela tem 13 agora, mas ela tinha 10 anos, era uma criança. E um amiguinho da escola virou para ela e falou assim, você poderia me emprestar esse teu lápis cor tom de pele? E ela olhou para ela e falou assim, eu não conheço essa cor. Porque as cores são preto, amarelo, vermelho. Que cor tom de pele é esse? Você pode me mostrar? E aí o menino mostrou, era um tom areia. Ela falou assim, não, isso aqui não é tom de pele. Você fala tom de pele, as peles têm muitas tonalidades, muitas cores. Então você está se referindo, você pode ser um racista. Aí ela falou, uma criança. Mas por quê? Porque ela foi educada em casa. Ela foi educada que as pessoas são pretas, as pessoas são brancas, as pessoas são amarelas, as pessoas têm raças, né? Eu falei assim, se você algum dia presenciar alguma bullying, essas coisas, vai na diretoria e denuncie. Porque se você está no grupo, você está rindo junto, você está sendo igual. Então, assim, elas têm essa educação de respeitar as diferenças, né? De defenderem as pessoas que estão numa situação que estão sem reação. Então, eu acho que a gente tem que ser esse porta-voz. Se a gente virar multiplicadores, a gente vai ter um mundo bem diferente. Então, eu acho que essa é a mensagem que eu deixei para vocês. É isso, né? É super importante que a gente tenha esse cuidado dentro de casa, né? Dentro de casa, olhar para dentro da gente mesmo, porque a gente está aqui junto construindo um futuro melhor, né? Construindo um mundo melhor. Não para a gente, mas, por exemplo, para os nossos filhos, para quem vai vir depois, né? Então, é muito importante. E hoje em dia, cada vez mais o mercado de trabalho exige esse cuidado, né, cara? É muito assim... Isso vem mudado, isso é bom, né? Não, com certeza. E quando a gente fala de possibilidades também, de inclusão, a gente conseguir olhar para
tudo tem seu lado positivo e negativo. E tudo mesmo. Assim. Sim, Eu tinha 21 anos quando eu sofri um acidente de carro e parei de mexer todo o meu corpo. Eu só mexia o pescoço. E eu consegui ali, ainda no CTI, encontrar uma coisa positiva. Eu falei, pô, eu consigo escutar, pensar e ver. Eu posso minimamente ver filme o dia todo. E aí as coisas foram progredindo, né? Eu voltei a mexer o braço direito, voltei a mexer depois o braço esquerdo. Não consegui ainda me guiar sozinho na minha cadeira de rodas, mas eu consegui. Aí eu já pensava, pô, peraí, mas se eu tiver uma cadeira motorizada, talvez eu consiga sair do meu quarto e ir para a sala. Eu não imaginava nada além disso, assim, tá? Sabe? E aí, de repente, eu consigo já guiar uma cadeira de rodas. E disso eu conheci o esporte, cara. E o esporte, ele devolveu a vida, sabe? Assim, é uma coisa surreal. A importância do esporte na minha vida tem... Tenho um grande parceiro meu que está aqui, que é o Christopher, que me ajudou a subir na rampa. Hoje ele é meu produtor, além de grande amigo. E a gente se conheceu no esporte porque ele ajudava a tornar as coisas possíveis. Até que eu conseguisse fazer também sozinho. Então, eu tive que aprender com o tempo. Isso é uma construção e também é uma construção bem leve, tá? De olhar e você pensar até onde você pode chegar. Que a cadeira de rodas, ela não ia me limitar em nada. É ao contrário, ela me possibilita. Se eu tiver na cama sem a cadeira de rodas do lado, eu vou estar na cama. Se eu estiver na cama com a minha cadeira de rodas do lado, eu vou passar para ela e vou fazer o que eu quiser. E fazer o que eu quiser, fazer o que eu quiser mesmo. Assim. Eu, antes do meu acidente, eu nunca tinha viajado, eu nunca tinha saído do país. Hoje eu já viajei para lugares que eu nem imaginava. Eu joguei um torneio na República Tcheca, que fica do outro lado do mundo. Muito Legal, longe. muito legal. E se não fosse a minha cadeira, eu não chegaria nem no avião. Sim, Então, sim. tudo é a forma como você olha, sabe? E, bom, é isso. A gente tem que sempre ter esse discernimento. E na vida tudo é isso. A gente não tem... um pensamento muito capacitista, né? A Marcinha falou de capacitismo. É quando você pega na pessoa com deficiência um exemplo de como, nossa, pô, ele deve ter tanto problema e olha como que eu tô. Não, às vezes o meu maior problema não tem nada a ver com a minha deficiência. Hoje meu maior problema está fechar em alguns apoios para a gente conseguir fazer outra área do Rock in Rio que eu tô costurando, sabe? Às vezes está no atacante do meu time que não está fazendo gol, pô. Aí eu nem lembro que eu estou na cadeira de rodas. Então, assim, a gente tem que ter essa percepção também que a pessoa na cadeira de rodas ou a pessoa com qualquer deficiência, a deficiência não está acima dela. Tem uma pessoa. E depois tem um detalhe que tem uma deficiência ou alguma coisa. É como óculos, né? Você sem óculos, você pode não enxergar tão bem. Eu sem a cadeira, eu não vou circular nada. Então, é meio que isso. É uma ferramenta. Infelizmente, a gente já está se encaminhando para o final dessa conversa. Eu acho que é sobre deixar essas mensagens para o pessoal que está ouvindo aqui. Vou passar para a Márcia agora. Então, gente, eu acho que a minha mensagem para vocês é realmente isso. Foquem. Nunca dê ouvido a opiniões de pessoas que não agreguem nada para vocês. Tem muita gente que diz que você não é capaz. Tem muita gente que vai dizer que você não vai conseguir. Tem muita gente que vai dizer que você poderia estar num lugar de inferior. E a gente não pode dar ouvido para essas pessoas, porque o que mais tem no mundo são pessoas que colocam a gente para baixo. A gente tem que confiar na gente. A gente tem que dizer sim, eu sou capaz, eu vou fazer. E traçar a meta para dizer como é que eu posso fazer. É isso que a gente tem que fazer. Todo mundo é capaz. Só que existem caminhos mais fáceis e caminhos mais difíceis. Mas quando o caminho é mais difícil e você consegue, pode ter certeza que é muito bom quando você chega lá, porque é muito gratificante. Então, eu acho que essa é a minha meta. Lutem pelos seus objetivos, sonhem bastante e não dê ouvido a pessoas que baixo astral coloquem a gente para baixo, tá? Então, essa é a minha mensagem para vocês. Muito obrigado. Tiago, você quer deixar uma mensagem para essa galera linda? Eu acho que antecipei um pouco a minha já, né? Mas, falando um pouco de sonho, né? Que é o tema que a gente começou. O meu tio sempre me disse que sonhar pouco e sonhar muito dá o mesmo trabalho. Então, que a gente sonhe muito e sonhe alto. E depois no caminho você vai descobrir como você vai fazer para chegar e alcançar teu sonho. E o sonho ele tem que ser dessa forma como
Como eu falei anteriormente, a gente tem que sonhar agora. Aquele ponto, atingiu ele, a gente vai sonhar por mais alto. E aí a gente vai encontrar maneiras e pessoas que nos ajudem a construir. Deixar também aqui o parabéns, Bel, João, pela condução também aqui do podcast. Obrigada, gente. A gente conversou um pouquinho ali antes e vocês estavam falando como vocês estavam animados e já contagiou a gente, né, que chegou do escritório, tendo que voltar para o escritório daqui a pouquinho para trabalhar, e esse respiro foi muito bom. Tá bom, tenho certeza que vocês têm os sonhos de vocês e eu acho que tá aí, com o microfone na mão em cima de um palco. É sobre isso, sonhar, é o pode sonhar, né, gente? É bem isso, gente. Eu queria muito agradecer vocês, agradecer Thiago pelas palavras tão bonitas, a Márcia. Vocês trouxeram aqui experiência, gente, pra gente, sabe? Uma visão de mundo maravilhosa. Eu só tenho a agradecer. Agradecer a todo mundo que está ouvindo também, todo mundo que esteve presente, parou um tempinho para estar aqui com a gente. E quero aproveitar para pedir para todo mundo seguir a gente nas redes sociais, tá? Nosso Instagram é Pode Sonhar, com 2 R's. A gente também tem TikTok. Seguir a nossa agência, né? OB_Agência no Instagram. Porque vocês precisam continuar acompanhando a gente, tá? Então vai ter episódio novo, a gente está divulgando bastidores, cobertura ao vivo. Então, assim, gente, apareçam lá. Acompanhem. Sigam, tá? Acompanhem a gente. E, Márcia, Thiago, a gente passou no teste? Com certeza. Obrigado. Como não? Vocês passaram muito no teste, parabéns. Eu tenho certeza que serão ótimos apresentadores e influenciadores digitais. Já me tem como fã aqui, seguidora. E eu tenho certeza que vocês vão brilhar muito. Muito, muito. Eu queria muito agradecer vocês. A você também, que é uma futura sonhadora, a gente bateu um papinho. Você vai brilhar, todos vocês irão brilhar, né? Então, sim, eu queria agradecer muito a vocês. Obrigado, foi um bate-papo super gostoso. Espero que todos tenham gostado. Eu adorei. Falei que estava empolgada, saí daqui mais empolgada ainda. Muito obrigada, gente. Obrigado, gente.